Glória a Deus, né? Vamos meditar aqui a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Glória a Deus, aleluia. Semana passada, quando a gente passamos ao contato com o esposo, né? Para ele fazer a obra do Senhor, o Senhor me fez lembrar desse louvor que eu louvei primeiro. E aí, quando eu cheguei em casa, o Senhor me fez lembrar dessa passagem aqui, né? E essa vai ser a mensagem do agradecimento, né? E aí, quando foi hoje, quem disse que eu me lembrava do versículo? E eu sentada no sofá e eu falei, Jesus, qual é a palavra que veio na minha cabeça, que eu não me lembro? Aí veio, meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, né? O Senhor, Ele é fiel, Ele confirma a sua palavra, né? Vamos meditar, que diz assim a palavra do Senhor, né? Aqui o tema da leitura diz, né, no 55, todo o povo é convidado a procurar a salvação. E aqui no 8 e no 9 diz, né, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir, brotar e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que eu lá enviei. Palavra gloriosa, né? Fala assim conosco, Senhor, continua falando conosco através da tua palavra aos nossos corações. Amém? As palmas exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O tema desta leitura, né? O Senhor, Ele fala conosco, né? Que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes o ser humano, quando ele nasce e ele cresce, aleluia, glória a Deus, e ele vai se tornando adulto, ele pensa, né? Eu quero ter uma profissão assim, eu quero ser assim, eu tenho o sonho de ir para tal lugar. Mas muitas das vezes, aleluia, o que o Senhor tem para nós não são dos nossos pensamentos, mas muitas das vezes, aleluia, são coisas maiores ainda, aleluia, para nos abençoar, glória a Deus, aleluia, para que nós vivamos bem, aleluia, porque tem pessoas que muitas das vezes, ele se preocupa somente, aleluia, com o material, mas o Senhor também, ele tem um chamado, aleluia, o Senhor também, ele tem uma obra, glória a Deus, aleluia. Cada pessoa que nasce, ela não nasce por um acaso, aleluia, ela nasce, aleluia, porque o nosso Deus, ele tem um propósito, aleluia, um chamado na vida de cada um de nós, aleluia, e o Senhor, ele quer realizar este chamado, aleluia. Muitas das vezes nós pensamos assim, eu estou na casa do Senhor, eu só quero ter uma oportunidade para me louvar. Mas muitas das vezes Deus, ele não quer somente que você louve, aleluia. Ele quer que você pregue a palavra também, aleluia. Ele quer que você faça a obra do Senhor. Muitas das vezes nós temos um sonho na nossa vida, aleluia, de prosperar e de ir bem. Mas o Senhor, ele tem um plano mais além, aleluia. Porque o Senhor, ele sabe, aleluia, o que é melhor para a minha vida e para a tua vida, aleluia. Muitas das vezes o não de Deus, aleluia, é um livramento de Deus para nós. E muitas das vezes nós pensamos que aquele não de Deus é porque Deus, ele não nos ama, porque Deus, aleluia, ele não quer nos abençoar, porque Deus, ele não quer ser conosco, aleluia. Mas até mesmo o não de
Deus, é porque Deus, Ele vê lá na frente, aleluia, o que pode acontecer com você, aleluia. O Senhor vê lá na frente, aleluia, que aquilo que você quer pode te prejudicar, aleluia. Então o Senhor, Ele não quer, aleluia, coisas ruins para a nossa vida, mas o Senhor, Ele quer nos abençoar, aleluia, porque o Senhor, Ele nos contempla além, glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele tem planos, aleluia, melhores, glória a Deus, aleluia, para a minha vida e para a tua vida. As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei do que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, aleluia. Quantas pessoas que têm sede de ser feliz, sede de ser liberto, sede de ter uma vida transformada por Deus, aleluia. E o Senhor nos aconselha, aleluia, nós não gastar o nosso dinheiro naquilo que não convém, aleluia, naquilo que pode prejudicar, naquilo que não vai adiantar, aleluia. O Senhor, Ele quer, aleluia, que nós estejamos com a nossa vida na presença dEle, aleluia, porque Ele quer nos abençoar, aleluia. Ele quer estender as suas mãos sobre a nossa vida e derramar chuvas de bênção, glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor, Ele derrama chuva sobre a terra para trazer o pão, Ele derrama chuva para muitas pessoas, para muita gente, porque Ele sabe, aleluia, que nós precisamos do alimento. E se não nascer, aleluia, a verdura, se não nascer o alimento, como que nós vamos conseguir viver, aleluia? Mas a palavra do Senhor fala também que não é só de pão que vive o homem, aleluia, mas é de toda a palavra que vem da boca de Deus, aleluia, para alimentar a minha alma, a tua alma, aleluia, que muitas das vezes está sedenta, muitas das vezes está com sede, muitas das vezes não sabe o que fazer, muitas das vezes não sabe como resolver um problema, uma situação, aleluia. Mas o meu Deus, o teu Deus, Ele tem a solução, aleluia, para o meu problema e para o teu problema. E Ele diz: se você tem sede, aleluia, se você tem sede de vida, se você tem sede de vitória, Ele quer que você e eu estejamos, continuamos na presença dEle, aleluia, buscando a presença dEle, porque Ele tem o melhor para mim, para você. As palmas exalta o nome do Senhor Jesus, aleluia. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como os príncipes e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, e correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enquanto nós temos vida, nós temos que buscar ao Senhor. Enquanto, aleluia, nós temos o fôlego de vida, nós temos que estar, aleluia, pedindo o socorro de Deus, aleluia, para que nós venhamos continuar firme na sua presença, aleluia. Porque se o Senhor vier para a nossa vida, que será da nossa alma, aleluia, se nós não continuarmos firmes na presença do Senhor, aleluia. E o Senhor, Ele não faz acepção, aleluia, mas Ele quer, aleluia, salvar e libertar todos. Então Ele diz, aleluia, se você tem sede de viver, sede de alegria, sede de uma vida transformada, aleluia, que venha buscar a presença do Senhor. As palmas exaltam o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos,
e se convertam ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Não importa a situação que a pessoa esteja, mas se ela se chegar diante do Senhor, o Senhor Ele perdoa, o Senhor faz uma obra, o Senhor faz um trabalhar e levanta para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para pregar a palavra de Deus, aleluia, e ganhar também almas para o Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. As palmas, exalta o nome do Senhor, aleluia. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá torna, mas, aleluia, para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e ao pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Quando Deus Ele traz uma palavra na igreja, quando Deus, aleluia, Ele usa um vaso, quando Deus, aleluia, Ele incomoda para você louvar o Senhor, aquilo ali não é em vão, porque Deus Ele está falando com alguém, aleluia. Deus Ele está trabalhando no coração de alguém, aleluia. Então o Senhor Ele revela a sua palavra, aleluia, para o seu servo anunciar, para o seu servo falar, aleluia, porque tem vidas que estão sedentas, tem vidas, aleluia, que estão sofrendo, tem vidas que estão precisando de uma mudança, e a palavra do Senhor ela liberta, aleluia. A palavra do Senhor ela transforma e coloca o homem, a mulher na presença do Senhor conforme Ele quer, aleluia. As palmas, exalta o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Igreja, muitas das vezes nós vamos para a igreja e a igreja às vezes está assim, né? Bem pouquinhas pessoas, mas são os verdadeiros adoradores que não olharam para nada e vieram. E vocês, aleluia, estão sendo abençoados. Quem dá ouvido à palavra de Deus é abençoado. Muitas das vezes tem pessoas que não vêm à casa do Senhor, que não tem força, mas através da igreja está clamando, aleluia. O Senhor vai trabalhando nos corações, o Senhor Ele vai falando. Eu vou já terminar, meu Deus, né? E o Senhor Ele vai trabalhando em cada coração.